Olá, estamos aqui em mais um Guia Tempo com Deus. Eu quero iniciar esse devocional contando um pouco da minha experiência. Eu tive o privilégio de estar por um pouco mais de um ano no Chile. E estando no Chile eu pude perceber tudo aquilo que falavam acerca do país. Uma boa infraestrutura, um lugar seguro, um lugar agradável para se viver e tantas outras coisas que eu ouvi, sobre as belezas naturais, mas especialmente sobre as belezas, urbanas, praças, parques e tantos ambientes legais e bons para os cidadãos viverem, descansarem, se desenvolverem, trabalharem. E é bem verdade que, de alguma forma, o Chile, de fato, é um pedacinho da Europa na América do Sul. E estando lá, você percebe que o chileno sabe disso. Então, de certa forma, o chileno olha para o resto da América do Sul como países inferiores. Obviamente não são todos que fazem isso, mas você percebe um certo orgulho, e com toda razão, porque eles têm crescido economicamente, têm uma economia estável e têm lidado bem com questões políticas e econômicas. A questão é que no período que eu estava lá, em um final de semana, esse orgulho do chileno foi ferido. Por quê? Porque em um final de semana, por conta de algumas decisões políticas, iniciaram então algumas manifestações, que ficou conhecido no mundo inteiro, algumas manifestações violentas até, com incêndios. E eu pude perceber, com tudo isso que aconteceu lá, e convivendo com os irmãos, houve toque de recolher, presença militar na rua, e ouvindo pessoas da igreja, pessoas de fora da igreja, o chileno estava de fato com medo, muito medo. Por quê? Porque a última vez que tinha acontecido algo parecido já tinham 30 anos. E também eles têm uma herança, daquilo que o pessoal fala que é ditadura militar, outros dizem que é intervenção militar. Não vou entrar no mérito da questão, mas eles vinham vivendo em tranquilidade por 30 anos, pouco mais que 30 anos. O que eu quero destacar aqui? É que governos vão, governos vêm. Por mais economicamente que o país... por mais estável que o país esteja economicamente, o governo político, a economia do país não deve se tornar um ídolo. Por quê? Porque se você for lá e conviver com os cristãos chilenos, você vai perceber que esse orgulho tem afastado não apenas a sociedade, mas tem afastado o próprio cristão chileno do Senhor. Eles não têm tanto apego, pelo menos na região onde eu estive, não tem tanto apego à questão de religião, ao frequentar a igreja, não tem Deus, não tem Cristo, não tem a comunidade cristã como uma prioridade. E a confiança deles toda está no trabalho, no aparente sucesso do país. E toda a confiança neles estava nisso, e ela foi posta abaixo em um final de semana. Então conversei com pessoas na rua que choravam, com medo do que poderia acontecer, pessoas na igreja assustadas com tudo aquilo que estava acontecendo, racionamento nos supermercados. E eu até achava estranho, e me perguntava por que tanto medo, tanta ansiedade em cima disso, porque eu estava tranquilo. Não sei se é uma questão de fato cultural, mas eu pude perceber isso nos olhos dele e tive a oportunidade de ministrar
aos chilenos, né, na comunidade onde eu estava servindo, e para falar justamente que a nossa confiança, a nossa alegria, a nossa satisfação, o nosso descanso não pode estar em coisas terrenas, não pode estar em líderes políticos, não deve estar em governos, porque essas coisas são instáveis, essas coisas mudam. Hoje estamos bem, amanhã não estamos. E as grandes nações hoje no mundo têm provado como são vulneráveis, como são frágeis e como elas se sentem ameaçadas com pequenas coisas como uma eleição, a votação e tudo mais, né? Seja a votação eletrônica, virtual, ou seja através de carnês, há uma instabilidade e uma insegurança no mundo. O mesmo tem acontecido conosco. Nós estamos vivendo uma realidade de tanta corrupção, de tanta desonestidade, de tanta desconfiança nas instituições, nos nossos líderes, que isso, e sofrendo o efeito colateral sobre nós, que isso tem nos desmotivado, nos desanimado, nos levado até a tristeza, a depressão e tantos outros males, porque de fato a maneira como a política se desenvolve no país tem efeito colateral sobre a vida das pessoas. Mas eu quero destacar aqui para você um verso que está no Salmo 118, versículo 8 e versículo 9. É melhor buscar refúgio no Senhor do que confiar nos homens. É melhor buscar refúgio no Senhor do que confiar em príncipes. Nós vamos aí para um segundo turno de eleições. Em alguns lugares do Brasil também haverá segundo turno. Nós estamos aí em meio a polarização, instabilidade política, mas eu quero te animar, junto comigo, a renovar a confiança naquele que é soberano, naquele que é bom, naquele que é amor, naquele que é misericórdia, naquele que é estável, naquele que é imutável, naquele que, de fato, não mente, não trai, não tem como nos decepcionar, nos frustrar. Claro, adversidades, sofrimentos, instabilidade faz parte da história humana. Governos vêm, governos vão, mas o Senhor é imutável em seu amor, em sua graça, em sua misericórdia. Por isso, descanse nele, confie nele, ore, exerça seu papel de cidadão, mas nunca ponha a sua confiança final nas coisas desse mundo, nos líderes desse mundo, em ideologias terrenas, em governos. Exerça seu papel com responsabilidade, mas tenha a sua confiança no Senhor, que tem o controle de todas as coisas e que tem nos prometido um futuro melhor dentro do seu plano escatológico. Que Deus te abençoe.